Olá, bom dia. Meu nome é Márcio Bastos. Eu vou tratar com vocês aí de uma questão que eu errei. Sou estudante para concursos e normalmente eu faço esses vídeos aqui acerca de questões que eu erre. E aí depois eu vou atrás de onde eu errei, procuro ali os conceitos e aí passo para vocês. Isso é uma forma de também ajudar quem fez questões parecidas ou a mesma questão que eu fiz, né? E isso de certo modo, de modo indireto também ajuda que eu conheça acerca do assunto, dos conceitos e da lei acerca de cada questão, tá bom? Eu respondi uma questão aqui da Polícia Federal de 2009, uma questão de escrivão de Polícia Federal, né? E aí eu errei a questão, eu faço vídeo só de questões que eu erro, né? E fui atrás, demorei muito tempo para encontrar o resultado dessa questão, porque é um tema bastante complexo para estudantes novos como eu, né? Para a galera que já conhece há algum tempo é bem mais fácil, mas para mim foi um pouco complicado resolver essa questão e depois de um tempo eu consegui acertá-la. Vamos lá, eu vou ditar a questão aqui. Para que se configure a legítima defesa, faz-se necessário que a agressão sofrida pelo agente seja antijurídica, contrária ao ordenamento jurídico, configurando assim um crime. Eu marquei essa questão aqui como estando certa, mas na questão ela está errada. Eu vou explicar o motivo pela qual ela está errada. E vamos lá. Ele diz, a questão, resumindo um pouco a questão, ele diz que para que se configure a legítima defesa, né, para que um agente esteja em legítima defesa, a agressão que ele esteja sofrendo seja uma agressão injusta. O Código Penal, desculpa o artigo aqui agora, eu não vou pegar aqui para não demorar, mas o Código Penal, eu acho que dá para pegar aqui rapidinho, ela está aberta aqui já. Legítima defesa no artigo 25, ele diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Quando ele diz injusta, ele diz justamente isso, que a agressão ela é antijurídica, né? Algo injusto, né? Algo que não é justo, né? Então a lei ela trata daquilo que é injusto. Então, para você estar num estado de legítima defesa, a agressão que você tem que estar sofrendo, ela tem que ser uma agressão injusta. Até aí tudo bem, mas a lei permite também uma outra legítima defesa chamada de legítima defesa putativa. Então a questão ela diz que a questão ela vem dizer que só há um tipo de legítima defesa. Esse é o entendimento da questão, mas na verdade não, existe a legítima defesa putativa. E o que é putativo? Algo putativo é algo que parece que é real, mas não é. É uma falsa sensação, é uma falsa visão da realidade. É algo que você vê, você acha que é aquilo, mas não é aquilo. De fato, não é aquilo. E o que seria essa legítima defesa putativa? É quando a gente acha que está agindo sobre uma injusta agressão, quando na verdade aquela injusta agressão ela não existe. Ele teve uma visão deturpada da realidade. A legislação, a lei, ela permite isso porque todo mundo, no caso, nesse caso, quando está em legítima defesa putativa, todo mundo agiria da mesma maneira. Um exemplo disso, né, por exemplo, determinado cidadão sofre é ameaçado de morte por um traficante lá da comunidade dele, né? Sabendo disso, ele vai lá, compra uma arma, né, e se prepara para se defender. E ele está ali com a sua arma e de repente esse cidadão que ameaçou, esse traficante que ameaçou ele, vem em direção a ele, tá certo? Na calada da noite, com a jaqueta, tudo mais. Ele olha para o cidadão e o cidadão pega, coloca, o traficante pega e coloca a mão sobre a jaqueta, internamente na jaqueta e vindo em direção a ele. Ele, vendo essa situação e sabendo de tudo que já estava envolvido no caso, né, na ameaça que ele sofreu, ele puxa a arma, atira, dá um tiro lá no traficante, o traficante vem a morrer e lá em juízo ele falou, olha, eu estava sendo ameaçado de morte e ele colocou a arma no bolso. Só que o traficante nem estava armado. Ele pegou e colocou a mão no bolso para pegar uma carteira de cigarro, né? E aí ele foi alvejado lá pelo cidadão que estava tentando se defender. Nesse caso, a lei
ela diz que o cidadão estava em legítima defesa putativa, porque ele estava em estado de putatividade, ele estava em estado de achar que aquilo ali era uma verdade, quando na verdade não era uma verdade, tá certo? Houve aí um erro de tipo, né? Ele errou achando que aquela conduta que ele estava fazendo ali ele errou no tipo, ele achou que ele estava sofrendo uma agressão, quando na verdade ele não estava sofrendo. Houve um erro de tipo aí, tá certo? Eu não vou falar de erro de tipo aqui, tem o erro de tipo, o erro de proibição, mas eu vou entrar só no erro de tipo. Então, tem dois tipos de erro de tipo: o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. No erro de tipo essencial, ele sempre vai afastar o dolo, que foi nesse caso aí, tá? Erro de tipo essencial. Legítima defesa putativa é um erro de tipo essencial. Mas acontece a seguinte situação: existe o erro de tipo essencial que é inexcusável, tá bom? O que é o erro de tipo inexcusável? É aquele que inexcusável é algo que não tem desculpa, tá bom? Então só vai afastar o dolo, tá? Agora se for excusável, tá bom? Que é desculpável, invencível, que é aquele que não tinha como vencer, qualquer cidadão na situação dele agiria daquela maneira e não teria como evitar aquilo, tá bom? Afasta o dolo e afasta a culpa. O agente não vai ser punido por isso, não vai ser penalizado. O fato vira um fato atípico, tá bom? Agora, no caso do erro de tipo essencial inexcusável, que não tem desculpa, que era vencível, que o agente poderia vencer aquela situação, resolvê-la de uma outra maneira, aí, nesse caso aí, o agente responde pela culpa. Aliás, afasta o dolo, mas ele responde por culpa. E a pena pode ser reduzida aí, tá bom? Eu não tenho aqui, se eu não me engano, é de 1/6 a 2/3 a pena pode ser reduzida, tá bom? Depois vocês podem conferir aí certinho. Mas aí afasta aí, no caso, o dolo e fica a culpa ainda, porque ele poderia ter evitado aquela situação. Tá bom? Então essa questão fala justamente disso aí. Então existe dois tipos, voltando um pouquinho à questão. Não existe só a legítima defesa por injusta agressão. Existe a legítima defesa também imputativa. Essa questão está errada, eu marquei ela como certo, mas fica aí mais essa dica aí para vocês. Tá bom? Um bom dia para todo mundo. Valeu!